Olá, nesse vídeo vamos falar das expressões algébricas. A álgebra é uma parte da matemática em que nós utilizamos letras para representar objetos. Nós vamos falar aqui de equações e de pares ordenados. Lino comprou 4 doces e 3 salgados, gastando um total de R$ 13. Os objetos são os doces e os salgados. Então, aqui é um texto, né? Uma sentença, e agora vamos passar a ver como representamos isso aqui matematicamente. Se ele comprou 4 doces e 3 salgados, nós sabemos que é uma operação de adição. Então eu posso escrever 4 doces mais 3 salgados é igual a 13. Então eu pego este texto e faço essa representação, certo? Repare que eu dei uma resumida considerável aqui, ok? Aqui, como são R$ 13 e a parte dos centavos é 00, eu posso omitir, tá bom? Eu não quis colocar, mas se tivesse colocado, estaria correto também, tá bom? Ok, mas olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu escrever doces, eu vou usar a primeira letra da palavra doces. Então, eu vou representar doces por D. Eu vou fazer a mesma coisa com salgados. Eu vou representar pela primeira letra de salgados, ou seja, S, os salgados. Então, eu vou dar uma resumida melhor aqui ainda. Então, ao invés de eu dizer 4 doces mais 3 salgados igual a 13, eu vou escrever 4D mais 3S é igual a 13. Está claro para nós que D é a quantidade de doces e S é a quantidade de salgados. Quer dizer, isso aqui tem que ficar bem claro. Então, na hora que você vai resolver, a letra que você vai querer usar, você escreve qual é o objeto do exercício e usa a letra para ficar claro para o seu professor saber o que representa aquilo ali. Tudo bem? Agora, geralmente, como é que nós vemos essas representações, né? Lá nos livros didáticos? Geralmente você vai visualizar o uso de X e Y. Então aqui X estaria representando doce, então eu viria aqui, ó, doces eu vou usar X, salgados eu vou usar Y. O importante aqui não é o fato de você usar, Marcelo, eu tenho que memorizar, é sempre X, sempre Y. Não. O importante é você escrever o nome do objeto e mostrar qual é a letra que você quer representá-lo, tá bom? Então você vai representar por uma letra, por quê? Para você não ficar escrevendo lá a palavra. Ao invés de você ficar escrevendo a palavra, você representa com a letra. Repare, é apenas um código, uma representação, tá bom? Como isso aqui está usando letras, sempre que a gente usa letras na matemática, é a parte da álgebra. Como aqui é uma igualdade, então se eu tenho uma igualdade e estou usando letras, é uma igualdade algébrica. E isso é chamado de equação. O que é uma equação? É uma igualdade algébrica. Lembrando que essas letras representam os objetos em questão. Nesse exemplo, os objetos são doces, que aqui representa-se por X, e Y representa os salgados. O que é isso, Marcelo? Para eu não precisar ficar escrevendo doces e salgados. Mas isso aqui tem que ficar bem claro, essa representação, tá bom? Agora, eu vou falar de pares ordenados e solução. O que são pares ordenados? São os valores numéricos que devemos colocar nos lugares das letras a fim de obtermos o resultado que torna a igualdade verdadeira. Então, são valores numéricos, tá certo? Como se trata de par, são 2, né? Então, vamos voltar ao exemplo lá anterior. Lino comprou 4 doces e 3 salgados, gastando um total de R$ 13. Nós já sabemos que isso é representado por uma equação algébrica, uma igualdade em que existem letras. O que nós vimos que é o X? Os doces. O que nós vimos que é o Y? Os salgados, tá certo? Então, aqui, o que nós temos? A equação, tá certo? A equação 4x mais 3y é igual a 13. Agora, vamos para os pares ordenados, tá? Primeiro, por que eles são ordenados? Porque eles seguem uma ordem, tá bom? Sabe isso?
Por que se chama par ordenado? Porque eles estão em ordem. Por exemplo, esse par aqui, ó, 1,3, é um par, não é 1,3, é o 1 separado do 3. Esse par de números nós vamos representar por uma letra maiúscula, pode ser qualquer letra do alfabeto. Como aqui é o primeiro ponto, primeiro par, eu quero chamá-lo de A. Você pode usar a letra que você quiser, tá bom? Então, o par ordenado representado por A tem o que a gente chama de coordenadas 1 e 3. Esse par de número, ele está em ordem. Como assim? Repare, eu tenho esta equação e aqui você observa que está em ordem x, y. X vem antes de y, não existe uma ordem alfabética. Então, aqui existe uma ordem. Aqui é x e aqui é y. Então, o que a gente deve fazer? Olha aqui, olha o que são os pares ordenados. São os valores numéricos que devemos colocar nos lugares das letras. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Eu tiro o x e coloco 1 no lugar. Quando você vir um número e uma letra juntos, é multiplicação. Então, aqui é 4 vezes o valor de x. Que x, lembre-se, é o doce. 4 vezes o valor do doce. Então, eu estou supondo que esse doce aqui custou R$1, tá bom? O próximo é o y, 3y, 3 vezes o valor de um salgado, né? O y é um salgado. Como aqui é 3, eu estou considerando que cada salgado custe R$3. Letra e número juntos, multiplicação. Então, aqui é 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu multipliquei. Olha lá, se eu sei o que é a definição, eu venho aqui e coloco o par ordenado no lugar das letras na equação e faço uma conta de multiplicar, porque aqui está junto é vezes. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Aí eu pergunto para você, 4 mais 9 é igual a 13? Verdadeiro. Então, a gente fala o seguinte, que esse par de números é solução. Então, se na hora que eu coloco o par de números, na ordem que eles aparecem, na ordem das letras aqui, e o resultado é verdadeiro, significa que aquele par é a solução daquela equação. Então, a gente pode dizer que o par ordenado 1, 3 é a solução desta equação. Então, hipoteticamente, é como se o Lino tivesse comprado 4 doces, cada um custa R$1, e 3 salgados, cada um custa R$3. Isso é verdadeiro, tá bom? Então, a gente fala o quê? Que o par representado por A de coordenadas 1, 3 é a solução da equação. Então, determine a solução da equação. Vá lá e substitui, verifica se dá um resultado verdadeiro. Se der, é solução. Se não der, não é. Vamos ver o próximo exemplo? Agora eu vou considerar o par ordenado 2, 2. Pego a mesma equação, né, em que o Lino comprou 4 doces e 3 salgados e gastou R$13. Como par ordenado, aqui primeiro é x e aqui depois é y. É nesta ordem. X vem antes de y, o valor de x vem antes do valor de y. Substitui, conta de multiplicar. 4 vezes 2, 3 vezes 2. Cada doce custou R$2, cada salgado custou R$2. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 6. Então, aqui dá 8, aqui dá 6. Pergunto para você, 8 mais 6 é igual a 13? Falso. Falso. Então, o par 2, 2, representado por B, não é solução desta equação. Então, quando é solução? Quando eu substituo o par ordenado e obtenho uma igualdade verdadeira. Quando eu substituo e a igualdade é falsa, não é solução, tá certo? Quando a gente quer resolver uma equação, tipo aqui, ó, eu quero descobrir os pares ordenados, tá certo? Aqui existem infinitos valores de x e y que fazem esse resultado dar verdadeiro. Por isso que tem muitas questões que pede assim, te dá lá 5 pares ordenados e te pede para saber qual deles é a solução. Você vai testando. Você pode obter infinitos resultados verdadeiros. Também você pode obter infinitos falsos. Agora, eu vou falar dos termos de uma equação. O que são os termos de uma equação? Vamos continuar usando o mesmo exemplo lá, né?
O Lino comprou 4 doces, que aqui é x, mais 3 salgados, que é y, gastou R$13. Você vai observando que aqui ó, eu tive que escrever 4x, 3y, 13. Então lá, o 4x, o 3y e o 13 são os termos da equação. O lado antes do igual a gente chama de primeiro membro da equação, enquanto que o lado direito é o segundo membro da equação. Olha esse segundo exemplo, olha. Aqui eu acrescentei um menos 31, aqui eu coloquei um menos 5x mais 8y. Continua. O primeiro membro da equação agora é esse trio todo aqui, e o segundo membro da equação é esse trio. Primeiro membro antes do igual, segundo membro depois do igual. Tá certo? Cada representação aqui é o que a gente chama de termos, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos nesta equação, certo? Bem, agora, vamos mostrar uma coisa que ocorre aqui quando você altera a posição de um termo. Lembrando, eu vou pegar esse exemplo aqui, nós temos 3 termos. O que ocorre quando eu altero a posição de um termo em relação ao sinal de igualdade, né? Então, vamos pegar aqui. Aqui eu tenho, né? 4x mais 3y é igual a 13, né? 4 doces mais 3 salgados é igual a 13, no exemplo do Lino. Só lembrando, né? Reforçando, x e y representam os objetos, que nesse exemplo que eu estou usando, os objetos são doces, salgados, tá certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou alterar a posição de um desses 3 termos. Então, olha o que eu fiz. Repare que antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro, tinha o 4x e o 3y. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei o 3y do lado direito do igual. Então, eu alterei a posição dele em relação à igualdade. Ou seja, em relação à igualdade, o 3y estava no primeiro membro e agora ele foi para o segundo membro. Eu quero chamar a sua atenção, tá vendo que aqui era o mais? Então, aqui ficou menos. Por que isso? Olha aqui a lógica. Como isso aqui é uma questão de igualdade, eu quero alterar a posição do termo 3y. Então, eu quero tirá-lo do primeiro membro e jogá-lo para o segundo membro. Se eu quero retirá-lo, como aqui ele está mais, eu vou retirá-lo com menos. Se aqui estivesse menos, eu iria retirá-lo com mais. Por que, Marcelo? Porque quando você tem uma quantidade que é mais, para você retirar, você quer zerá-la. E você sempre vai zerá-la com a quantidade oposta ou simétrica. Então, se aqui for mais, eu ia precisar de menos. Se aqui fosse menos, eu iria precisar de mais. Só que para continuar igual, eu tenho que tirar igualmente antes e depois. Tá certo? Por exemplo, aqui é 13, não é? Então, se for verdade, lembra lá do primeiro exemplar que eu coloquei aqui o valor 1 deu 4 e aqui eu coloquei 3 deu 9, 4 mais 9 deu 13? Quer dizer, se eu tirar 3 do lado direito, vai ficar 10. Então, eu tenho que tirar 3 do lado esquerdo para ficar 10. Então, eu tenho que tirar a mesma quantidade dos dois lados. Então, aqui eu estou tirando 3y, então eu vou tirar 3y. Se aqui fosse menos, eu ia ter que colocar, ia ser mais. Então, eu ia colocar mais 3y, mais 3y. Então, eu tenho que fazer essa jogada. Ao fazer isso antes, olha, esse cara com esse, como eles têm sinais opostos, vai zerar. Então, por isso que o lado esquerdo só ficou 4x. Tirei ele daqui. E do lado direito eu coloquei 3y negativo. Então, essa é a justificativa. Mas você pode memorizar assim, trocou de lado, troca o sinal. Aqui é mais, fica menos. Se fosse menos, ficaria mais. Mas é importante saber por que isso acontece, né? Senão você só memoriza, eu troco de lado, troca de sinal, ok. Mas é importante saber por que aquilo é feito, tá bom? Beleza? Vamos por mais um. Vou pegar a mesma, agora eu vou alterar a posição de quem? Vou alterar a posição do 4x. Então, eu vou pegar o 4x e vou colocá-lo no segundo membro. Repare que no primeiro membro antes da esquerda, no primeiro membro não tem sinal, significa que ele é positivo, seria mais. Então, ele vai mudar de lado e vai ficar menos.
Então, como ele é mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um menos, sempre um sinal oposto, só que eu coloco essa quantidade, menos 4x, antes no primeiro membro, tenho que fazer também no segundo membro. O que eu fizer no primeiro membro, eu repito no segundo membro, para que seja igual. Essa é a lógica. Tá certo? Então, esse com esse, como eles são opostos, vai sumir. Então, no primeiro membro só fica 3y. No segundo membro fica o 13 e o menos 4x que foi colocado ali. Então, o que eu fiz? Eu alterei agora a posição do 4x. Como ele era mais aqui, ele veio menos. Se ele fosse menos, ele viria para cá mais. Tá certo? Próximo. Agora, eu vou alterar a posição do 13. Eu vou colocar o 13, eu vou tirá-lo do segundo membro e colocá-lo no primeiro membro. Olha lá, ele que era positivo, porque ele não tem sinal. Quando não tem sinal antes é positivo, é mais, vem para cá, menos. Se aqui tivesse um menos, viria para cá um mais. Qual é a justificativa? Tirei o 13 de cá, como ele é positivo, eu precisei de uma quantidade negativa, só que eu tenho que fazer isso dos dois lados. 13 positivo com 13 negativo, o que fica? Zero. Se ficar zero, você tem que colocar lá zero. Não pode deixar sem nada, não. Sempre tem que ter alguma coisa escrita antes do igual e sempre tem que ter alguma coisa depois do igual. E o igual não vai desaparecer, vai até o final. E aqui eu acrescentei esse 13 negativo, tá certo? Então, esse é o detalhe aí de representar os termos da equação, primeiro membro, segundo membro, o que acontece quando a gente altera a posição de um termo. Agora eu vou avançar um pouquinho aqui, né? Espero que vocês estejam entendendo aí. Agora, o que acontece se eu quiser deixar essa letra aqui sozinha? Isso é muito comum. Eu não quero... Lembra que x aqui é o doce? Quanto que custa o doce? Certo? Então, eu quero deixar o x sozinho. Então, olha o que vai fazer. Se você observar aqui, olha, quando eu tirei o 3y, eu coloquei menos 3y, aqui o 4x, menos 4x2 lá. Como aqui eu quero tirar esse 4 de junto do x para o x ficar sozinho, como ele está junto, eu falei anteriormente que é multiplicação, então, qual é o contrário de multiplicar? Repare que aqui era mais, ficou menos. Aqui era mais, ficou menos. Como aqui é vezes, porque eu expliquei que número e letra junto é vezes, é multiplicação, o contrário de multiplicar é dividir. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 4. Quando for numa igualdade, o que eu fizer no primeiro membro, eu sou obrigado a fazer no segundo membro. Se eu estou dividindo por 4 o primeiro membro, eu vou dividir cada termo do segundo membro também por 4. O que eu fizer antes, eu sou obrigado a fazer depois. O que eu fizer no primeiro membro, eu sou obrigado a fazer no segundo membro. Como eu quero dividir por 4 o primeiro membro, vou dividir cada termo do segundo membro. Marcelo, por que você escolheu dividir por 4? Porque a divisão de dois números iguais dá 1. E eu quero 1x. Esse é o meu objetivo. Eu quero saber quanto é um x. Marcelo, se eu quisesse, eu poderia ter dividido por 5, 4x dividido por 5, menos 3y dividido por 5, mais 3 dividido por 5, poderia? Poderia. Só que se você dividir 4 por 5, não vai dar 1. E o objetivo é que aqui dê 1, né? Se a letra aparece sozinha como está aqui, antes aqui ó, a gente lê como 1x. Só que nós não usamos colocar o 1 quando está antes da letra. Qualquer outro valor antes da letra, a gente coloca lá 4, 3 negativo. Mas se for o 1, não usa colocar. Então, a leitura aqui é 1x. Por isso que eu divido igual. Se aqui fosse 7x, por quem que eu ia dividir? Por 7. 7x dividido por 7, menos 3y dividido por 7, 3 dividido por 7. Porque aí daria 7 dividido por 7, 1. Tá ok? Aqui, depois você pode tentar resolver aqui. Por exemplo, aqui ó, eu dividiria por quanto? Por 3. Daria 3y dividido por 3 para dar um y. Menos 4x dividido por 3, mais 13 dividido por 3. Bem, espero que você tenha entendido aí
e até um próximo vídeo.